Olá. Antes de começar, aquele nosso recado inicial. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 6. Ele trata de um momento de altíssima tensão no tabelionato de protesto. É a hora da verdade. Exato. Se nos cadernos passados a gente viu o título chegar, o devedor ser intimado, agora a gente vai ver o que acontece quando aquele prazo de 3 dias acaba e o pagamento não aparece. É a passagem do que a gente pode chamar de ameaça para o fato consumado, né? A gente vai explorar o que o professor Lessa chama de ciclo de vida do protesto. Ciclo de vida, gostei. Sim, desde o seu nascimento oficial, que é a lavratura, passando por algumas atualizações, que são as averbações, até o grande final, o cancelamento, a sua morte registral. Perfeito. Então a nossa missão é desvendar a mecânica de cada fase, de olho nos detalhes que, assim, podem decidir uma questão de prova. Vamos começar pelo começo, então. O prazo de 3 dias úteis acabou. E agora? E agora o tempo acabou. No primeiríssimo dia útil seguinte, sem espera, acontece a lavratura do protesto. É o que o pessoal chama de day after. O dia seguinte? Isso. E a lei é muito rigorosa com esse prazo, sabe? O tabelião tem o dever de lavrar o protesto imediatamente. Um atraso nisso não é só um detalhe. Pode gerar responsabilidade para o delegatário. Entendi. Mas me diz uma coisa, essa lavratura hoje em dia, ainda tem aquela solenidade toda de carimbo, livro físico, ou é basicamente, sei lá, um clique no sistema? Ótima pergunta, porque mesmo sendo um ato quase todo eletrônico hoje, a solenidade por trás dele permanece intacta. Não é só apertar um botão, não. A lavratura é o que dá fé pública ao ato. Transforma uma dívida privada num fato público oponível contra todo mundo. Esse registro vai para um livro, que hoje é eletrônico, e mais importante, ele é integrado na hora à Semproteu. A Central Nacional de Protesto. Exatamente. A informação se espalha pelo Brasil inteiro, afetando o crédito da pessoa em nível nacional. É quase instantâneo. É como se fosse a certidão de nascimento do protesto, então. E imagino que, como toda certidão de nascimento, ela precisa ter informações bem específicas para valer, né? Perfeito, a analogia é essa mesma. O artigo 22 da lei é claro. O registro tem que ter a data, o número do protocolo, os dados completos das partes, O CPF, CNPJ, tudo. tudo. E, claro, a descrição do título, o motivo do protesto e o valor dos emolumentos. É um retrato fiel e detalhado do ato, para não deixar nenhuma dúvida no futuro. Certo. O protesto nasceu, está registrado, está no sistema. E aí? A história dele está escrita em pedra a partir desse momento? Ou esse registro pode mudar? De jeito nenhum. Ele não é estático. E é aí que a gente entra na segunda fase do nosso ciclo de vida. O registro é dinâmico. Ele pode e deve ser atualizado. E a ferramenta para isso são as averbações. Averbações? Pensa nelas como anotações. Como se fosse um post-it oficial que a gente cola no registro original para atualizar ou corrigir alguma coisa. Entendi. Então o protesto pode ter atualizações de status. Que tipo de atualizações são essas? Bom, tem algumas que são clássicas e que a FGV adora. A mais simples é a averbação de retificação. Para corrigir erros, imagino. Exato, erros materiais óbvios. O exemplo que o professor Lessa sempre dá é o do nome, Souza escrito com S em vez de Z. Isso não muda a essência do ato, né? Claro que não. Então, o tabelião pode fazer essa correção de ofício. E aqui está o pulo do gato para a prova. Se o erro foi do cartório, a correção é gratuita para a parte. É o mínimo, né? Responsabilidade do serviço. Faz todo sentido. Mas e se a coisa for mais dramática? Por exemplo, o devedor corre e consegue uma ordem judicial para assustar o protesto. Só que a ordem chega no cartório um dia depois que o protesto já foi lavrado. Ótimo cenário, é um clássico. E aí? O tabelião pode só, sei lá, rasgar a página, cancelar o nascimento? Não mesmo. O protesto já existe, o ato já foi consumado. O que o tabelião faz é averbar essa ordem judicial no registro. É a chamada averbação de sustação de efeitos. Sustação de efeitos. Isso.
Na prática, é como se a publicidade do protesto ficasse congelada. Ele existe lá no livro, mas o cartório fica proibido de emitir uma certidão positiva sobre ele. É como se o protesto entrasse num coma induzido por ordem do juiz. Sabe? Que imagem. Um coma induzido... Entendi. O registro fica lá, mas em silêncio, sem prejudicar o devedor no mercado. Ok. Agora vamos para o ponto que todo devedor quer saber. A fase final. Como se livra disso? Como se limpa o nome? Chegamos no cancelamento. E o primeiro ponto crucial que o professor Lessa destaca é não confundir cancelamento com desistência. Qual a diferença fundamental? O tempo e a iniciativa. A desistência acontece antes da lavratura, naquele prazo de 3 dias. É uma iniciativa do credor. Ele pode simplesmente mudar de ideia. E o cancelamento? O cancelamento acontece depois que o protesto já nasceu. E a iniciativa, em 99% dos casos, é do devedor, que é o maior interessado em resolver, né? Imagino que essa diferença pese no bolso. Quem paga a conta em cada caso? Pesa, e muito. Na desistência, quem paga os custos do que já foi feito é o credor. Afinal, foi ele que mandou parar o processo. Já no cancelamento, a conta vai toda para o interessado. Que quase sempre é o devedor. Exatamente. O devedor que pagou a dívida e agora quer o nome limpo. Ok, então o devedor pagou. Ele precisa provar isso no cartório. É só chegar lá com o comprovante do Pix, o recibo do banco? E aí está uma das maiores pegadinhas. A resposta é um sonoro não. O tabelião não é juiz para analisar se um recibo é prova de quitação. A análise dele é formal. A lei, o artigo 26, dá uma lista fechada, um rol taxativo de documentos. Ok, uma lista fechada. São 3 caminhos, e apenas 3. Quais são? O primeiro é o mais tradicional, apresentar o título de crédito original quitado. Se o devedor está com o título em mãos, a lei presume que ele pagou. Simples assim. Certo. O segundo? Uma ordem judicial. Se a questão foi para a justiça, o juiz pode emitir um mandado ou uma certidão mandando o cartório cancelar. Aí não tem discussão. E o terceiro caminho? Imagino que seja o mais comum hoje, com tanto título digital por aí, né? Não tem um documento físico para devolver. Exato. Aí entra a famosa carta de anuência, ou declaração de anuência. É um documento simples, onde o credor basicamente diz: olha, por mim, tudo bem, pode cancelar. Mas essa carta tem alguma formalidade específica? Tem, e aqui mora o perigo. A carta em papel, a versão, digamos, do século XX, exige uma coisa: a assinatura do credor tem que ter firma reconhecida. Sem isso, não vale nada para o tabelião. Firma reconhecida. Esse é um detalhe que derruba muita gente. Com certeza. Mas aí vem a versão do século XXI. A digital. A anuência eletrônica. Ela é a grande revolução. O credor pode enviar essa autorização direto pela plataforma da Semproter com assinatura digital ICP Brasil. E o ponto de ouro para a prova é: ela dispensa o reconhecimento de firma. Ah, isso muda tudo. Totalmente. É mais rápido, mais seguro, mais barato. É o caminho que todo mundo deveria usar hoje. Perfeito. O caminho do cancelamento ficou bem claro. Agora, vamos entrar num território perigoso. O das lendas urbanas do protesto. O material do professor Lessa destaca alguns mitos que são armadilhas clássicas. E como são? Vamos começar pelo maior de todos. A ideia de que o protesto caduca, que ele some em 5 anos. Esse é o mito mais persistente e o mais perigoso. Vamos deixar bem claro. O registro do protesto, o ato em si, é perpétuo. Ele nunca desaparece dos livros do cartório. Nunca? Mas e a história dos 5 anos? A história dos 5 anos, segundo o artigo 27 da lei, se refere à publicidade. O que acontece depois de 5 anos é que cessa a publicidade daquele registro para fins de restrição de crédito. Espera, vamos devagar aqui que isso é importante. Quer dizer que um banco não vai mais ver aquele protesto. Exato. O cartório não pode mais fornecer certidões positivas com aquela informação para o Serasa, para um banco, para uma loja, a não ser que haja uma ordem judicial específica ou que o próprio devedor peça. Fascinante. Então o esqueleto continua no armário, só que o armário fica trancado para o mercado de crédito. Mas o registro em si... O registro continua lá, intacto,
no acervo do cartório. É uma espécie de direito ao esquecimento registral, mas só da publicidade. A dívida pode até ter prescrito, mas para apagar aquele registro de vez, ainda é preciso fazer o cancelamento ativo. Uau! Os 5 anos apagam a publicidade, não o registro. Isso tem que ficar na cabeça. Anotado. Segundo mito, que a gente até já esbarrou nele. Paguei a dívida, então o comprovante do Pix basta para cancelar. Outra armadilha clássica. A frase para memorizar é: recibo não cancela protesto. É simples. O comprovante de pagamento é fundamental na relação entre o devedor e o credor. É a prova dele. Certo. Mas para o tabelião que faz a análise formal, esse documento não está naquela lista fechada do artigo 26. Ele precisa do título, da ordem judicial ou da anuência. Ponto final. O que nos leva a um problema bem prático, né? Eu paguei, mas o credor sumiu. A empresa faliu. Ou pior, o credor está de má fé e se recusa a dar a carta de anuência. O que o devedor faz? Fica com o nome sujo para sempre. Não, de jeito nenhum. Nesse caso, a via administrativa se esgota e a solução passa a ser judicial. Ah, tem que ir para a justiça. Fazer para que o juiz mande o credor dar a anuência ou até uma ação em que a própria sentença do juiz já sirva como autorização para o cancelamento. É mais demorado, mas é o caminho. Entendi. O sistema tem uma saída. Então, fazendo um resumo rápido do ciclo todo. O protesto nasce no dia útil seguinte ao fim do prazo. O D+1. Isso. Durante a vida, ele pode ser corrigido ou ter seus efeitos suspensos por averbações. E, por fim, a sua morte registral, o cancelamento, só acontece com um de 3 documentos. Título original, ordem judicial ou a carta de anuência. De preferência, a eletrônica. Sempre. E para fixar, vale a pena a gente guardar as palavras-chave do fichamento estratégico. Lavratura igual a D+1. Certo. Anuência digital igual sem reconhecimento de firma. Essencial. 5 anos, sim da publicidade, não do registro. E por último, quem paga o cancelamento? O interessado. Perfeito. Ver todo esse ciclo com essa formalidade, com essa estrutura, me faz pensar. E nos leva à reflexão final que o professor Lessa propõe no material. Em um mundo de crédito digital, de score de risco calculado em segundos por algoritmos, qual é o papel de um instrumento tão formal como o protesto? Boa pergunta. Ele se torna ainda mais relevante, como a última e mais solene prova pública da inadimplência. Um ato com fé pública que resiste à volatilidade dos sistemas digitais. Ou será que essa formalidade toda o coloca num ritmo muito diferente da economia atual? É a coexistência de 2 mundos. Exatamente. A agilidade do mercado convivendo com a segurança jurídica formal e robusta que o protesto representa. É algo para se pensar. Uma reflexão muito pertinente. Bom, esperamos que esta análise do Caderno 6 tenha ajudado na preparação. Existe algum tema específico dos cadernos do projeto ENAC Turbo que o pessoal que nos ouve gostaria de ver analisado aqui? É só deixar nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!